Química orgânica, fórmulas químicas. Vamos à aula. As fórmulas químicas vão ser a maneira como nós vamos representar os compostos. Estando no terceiro ano do ensino médio, você já viu algumas. Eu vou apresentar aqui 4 fórmulas. Dessas 4, 3 eu vou revisar, já trabalhamos com elas nos outros anos, e uma é novidade, que aparece apenas aqui no terceiro ano do ensino médio. Então a primeira fórmula é a chamada molecular. Ela vai mostrar quais átomos estão nas moléculas e suas quantidades. Então o primeiro exemplo aqui, eu tenho os elementos carbono e hidrogênio fazendo parte da estrutura, sendo que eu tenho 6 átomos de carbono e 14 átomos de hidrogênio. Segundo exemplo, eu tenho 6 átomos de carbono e 6 hidrogênios. No terceiro, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 O. Então a fórmula molecular vai me dizer qual elemento ou quais elementos estão lá e o índice indicar a quantidade. Ela tem uma limitação que ela só me mostra quem está presente. Mas se eu quiser fazer o desenho da molécula, se a molécula tiver muitos átomos, eu vou ter dificuldade de saber qual é a ordem, como está feita a ligação, se tem ligação simples, se é só ligação simples, se tem dupla, se tem tripla, se é cadeia fechada, se é cadeia aberta. Então, essa forma molecular ela é uma forma rápida de representar, mas tem essa limitação, que eu não consigo identificar quando a molécula começa a ficar grande, com muitos átomos, que tipo de molécula é. A fórmula estrutural vai me mostrar a estrutura, a forma. Vão estar representados os átomos e as ligações. Então aqui, eu tenho todos os átomos que estão na molécula. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 3, 5, 6, 8, 11, 14 hidrogênios. E estou vendo, está sendo representado como eles estão ligados. Esse carbono está ligado a 3 hidrogênios e a este carbono. Esse está ligado ao carbono anterior e o posterior com 2 hidrogênios. Então todos aqui estão ligados. Aqui eu tenho uma cadeia fechada. Notem, a ligação simples e ligação dupla. Então na fórmula estrutural, além dos átomos, eu vou ver o tipo de ligação e com quem eles estão ligados. Aqui um terceiro exemplo, tenho um átomo de oxigênio, hidrogênio, os carbonos e a maneira como eles estão ligados. Se eu quiser contar os átomos e agrupá-los, eu obtenho a fórmula molecular. Então, 6 carbonos, 14 hidrogênios. 6 carbonos, 6 hidrogênios. 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Notem que na fórmula molecular o número 1 não precisa aparecer. Se você colocar o 1 está correto, se você deixar sem ele, também está correto. A partir de 2 é obrigatório que esteja o número indicado. Forma estrutural condensada. Então ela vai me mostrar a forma, porém ela vai ter uma diferença. Ao invés de mostrar as ligações todas, como é feito na forma estrutural, ela vai me mostrar os grupos de átomos na ordem que estão ligados. Então aqui eu tenho um CH3, tá aqui, um CH com 2 hidrogênios, aqui um carbono e hidrogênio. Esse CH3, que não está na sequência, mas que está pendurado, ele aparece entre parênteses. Na fórmula estrutural condensada, a presença desse parêntese sem um índice após ele indica que uma estrutura está fora da sequência linear aqui, fora da cadeia, está pendurado. Depois eu tenho um CH2, está aqui, e um CH3. Então a forma estrutural condensada, ela vai suprimir, ela vai esconder as ligações, mas ela vai me mostrar qual que é a ordem que eu tenho que fazer as ligações, caso eu queira passar da estrutural condensada para a forma estrutural completa. Aqui eu tenho
carbonos e hidrogênio, e ele está repetido 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu tenho um parênteses com índice, ele indica repetição. Aqui, CH3, CH2, OH. Só para chamar a atenção, lembrando novamente, CH3, um carbono com 3 hidrogênios, como é esse aqui. Depois eu tenho o CH2, que é essa estrutura aqui. E esse número indica que ele vai ser repetido 3 vezes, então eu teria 3 estruturas dessa em sequência. E na ponta final, um outro CH3. Então o parênteses sem índice indica estrutura deslocada, pendurada, está fora da sequência. Parênteses com número indica repetição. Quantos deste aqui tem ligados em sequência? Aqui a fórmula de linhas, estrutural de linhas, que é a novidade. As outras 3 fórmulas nós já tínhamos visto. Além daquelas 3, também já vimos a fórmula eletrônica de Lewis, que mostra o par de elétrons, e a gente circula mostrando o compartilhamento de elétrons. Isso vimos lá no primeiro colegial, quando estamos estudando ligação covalente. A fórmula de linhas, ela é uma simplificação da forma estrutural. Olha como esse desenho tem um monte de coisas, e olha como aqui está bem mais simples. Todos os átomos, todas as ligações, e aqui eu tenho apenas riscos. Todos os átomos, todas as ligações, e aqui alguns sumiram. Então, qual é a simplificação? Na fórmula de linhas, essa aqui, não são mostrados os átomos de carbono. Então, se você desenhar a forma estrutural, você vai apagar os átomos de carbono. Todos eles. Não aparece nenhum átomo de carbono em forma de linhas. E nós também não vamos mostrar o hidrogênio e as ligações com carbono. Então eu vou tirar esse H e vou tirar a linha dele. Vou tirar esse H e essa linha. Todas essas ligações e hidrogênios do carbono nós vamos tirar. O que vai sobrar então? Essa ligação, ela está aqui. Então representei a primeira ligação. Essa ligação, ela está aqui. Então eu cheguei aqui, eu tenho essa ligação para baixo, está aqui. Tenho essa ligação para frente, está aqui. E a última ligação aqui. Se eu quiser voltar da fórmula de linhas para a fórmula estrutural, o que eu vou fazer? Como não tem nada desenhado, apenas linhas, eu sei que eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio. Por quê? Porque se eu não mostro o carbono, nem o hidrogênio e a ligação com o carbono, qualquer outro átomo que não seja esses dois, ou o hidrogênio que não está ligado ao carbono, é obrigado a aparecer. Como aconteceu aqui, eu tenho o oxigênio. O oxigênio tem que aparecer. E esse hidrogênio e essa ligação não são com o carbono, eles estão ligados ao oxigênio. Então é obrigatório que ele esteja desenhado. Então, para voltar da fórmula de linhas para a fórmula estrutural, o que eu vou fazer? Cada linha representa uma ligação entre carbonos. Então, cada ponta, cada quina, eu coloco um átomo. Vou colocar um carbono aqui, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que vai acontecer? Esse carbono da ponta, ele não tem uma linha nele? Ele não tem uma ligação? Lembrando que o carbono é tetravalente, tem que fazer 4 ligações. As ligações que faltam são ligações com o hidrogênio. Então, se ele está ligado a um carbono, faltam 3 ligações, eu vou inserir 3 hidrogênios nele. Então, ao passar da fórmula de linhas para a estrutural, depois que desenhamos os carbonos, nós contamos as ligações e colocamos hidrogênios para completar as 4. Olha esse carbono aqui do meio, ele tem uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Falta uma, eu preciso colocar um hidrogênio, esse hidrogênio aqui. Aqui o mesmo princípio, a cadeia fechada, cada ponta coloca-se um carbono. Tem um carbono aqui, outro carbono, e temos então 6 carbonos. Cuidado para não confundir, você não vai colocar um carbono nessa pontinha aqui e outro aqui.
Isso aqui é uma ligação dupla, então é um átomo de carbono nessa ponta da dupla e um átomo nessa ponta de cá, como está indicado aqui na estrutural. E aí nós vamos contar as ligações. Ó. Esse carbono aqui de cima, ele tem 1, 2, 3 ligações. Falta um hidrogênio. Então, para inteirar as 4 ligações, colocamos esse hidrogênio e vamos fazendo com todos. Aqui, ó, o que aconteceu? Ó? Apagaram-se os carbonos, não dá para ver os carbonos na forma de linhas. Tiramos os hidrogênios e a ligação com o carbono, então esses 5 hidrogênios aqui foram apagados. Esse permaneceu, porque ele não é do carbono. Você não pode apagar o hidrogênio quando está ligado ao oxigênio, ao nitrogênio. Só do carbono. Se eu quiser voltar, o que eu vou fazer? Aqui está completo. Tem uma ponta aqui. A ligação entortou. Significa que tem alguém aqui no meio. Não posso fazer um traço grandão. Se eu fizer um único traço, significa que só tem um átomo na outra ponta. Então aqui, como a ligação deu a entortada, ó, ela mudou de sentido, é porque tem um átomo aqui no meio. Então eu tenho 2 carbonos, ó, este e este. Esse carbono tem uma ligação com o oxigênio e outra com o carbono vizinho. Tem 2 ligações. Faltam 2 para inteirar as 4. Então eu coloco 2 hidrogênios. Esse carbono tem uma ligação. Faltam 3. Coloco os 3 hidrogênios nele e volto para a estrutural. Aqui eu representei todas as fórmulas, para podermos fazer a comparação direta entre elas. A molecular, eu tenho apenas a informação de que tipo de átomo está lá, qual elemento, e a quantidade. A estrutural vai me mostrar todos os átomos e como eles estão ligados entre si. A estrutural condensada, ela vai esconder as ligações, mas ela vai me mostrar qual que é a ordem que eu tenho que ligar caso eu queira desenhar a forma estrutural. Então, CH3, CH2, CH, pendurado, tem um CH3, ó, o parênteses, indicando que a estrutura está pendurada, não tem um índice aqui, CH2, CH3. A forma de linhas, como é que eu vou desenhar? Vou apagar os hidrogênios e as ligações do carbono. Vou apagar todos esses hidrogênios e todos os tracinhos que indicam ligação hidrogênio-carbono. Depois eu vou apagar os carbonos. E aí eu tenho que unir as retas que sobraram. O que eu vou fazer? Se eu unir essa reta com essa reta linearmente, não vai virar um traço grande? Não pode acontecer, porque se eu tiver apenas um traço, significa que tem um carbono na ponta e um na outra. Aqui eu tenho 3 carbonos, então a gente faz aqui, ó, essa inclinação, ó, dá uma quebradinha aqui, ó, para indicar o que? Mudou de sentido aqui a ligação. Então tem um átomo aqui, um aqui e outro aqui. Você não pode passar um risco direto. Um risco grandão, interessa o tamanho do risco. Um risco são 2 carbonos, um na esquerda, um na direita do risco. Então essa ligação está aqui, essa ligação está aqui. Ó, cheguei nesse carbono, tem uma ligação para baixo e outra para frente. Ó. Uma para baixo e uma para a esquerda. E a última ligação está aqui. Aqui o mesmo princípio, C6H6. A estrutural mostra todos os átomos e todas as ligações. Aqui está condensado, ó. A parte CH vai ser repetida 6 vezes. Aqui é a estrutural de linhas. Ó. Apaguei os hidrogênios e as ligações, aqui de fora, já não estão mais. Apaguei os carbonos e ficaram apenas as ligações. Molecular, estrutural condensada, CH3, CH2OH. E aqui, ó, esse hidrogênio, lembra que ele fica porque ele não é do carbono, e esse átomo, que é diferente do carbono, tem que aparecer. Todo átomo que não é carbono vai ser obrigatoriamente desenhado na forma de linhas. O oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o cloro, o flúor, o bromo, qualquer um deles. E os hidrogênios que vão aparecer e as suas ligações são aqueles que não estão ligados ao carbono. Ó, essas ligações de hidrogênio aqui sumiram. Esse aqui é obrigatório, tá? Porque ele está com outro átomo que não é carbono.